Oi, 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 gente boa. Olha só aqui pra mim. Sei que tem muita gente me vendo, me ouvindo, carregando esburacamentos enormes na alma e sofrimentos que não cessam. São pós-traumáticos perenes, perpétuos, infindáveis. São ecos de um passado fantasmagórico, esmagador, esburacante, esvaziador do ser. Não é assim que eventualmente você está? Olha essa animação. Olha a animação. O cara está aí rendido e com pena dele mesmo. Ele foi ferido, foi machucado, foi arrombado pela existência e fica tentando ver se encontra remédios, se encontra meios de obturar, de bloquear, de fechar, de enganar a dor, mas não consegue, não consegue. A gente não consegue fazer tricks, truquinhos para enganar essa dor, tem que tratá-la. O problema é a autovitimização. É que você vai andando com pena de você mesmo. Quem sofre de autovitimização não fica curado das feridas do passado jamais, jamais, jamais. É só quando você para e você deixa de olhar para você, enxerga outros sendo oprimidos, sofrendo bullying, sendo perseguidos, maltratados, e você se compadece, se condói, e se aconchega e se solidariza, e ao invés de ficar buscando receber, você decide cobrir e dar. Olha para mim, só nesse momento em que você chega e para de ficar com essa autovitimização constante e perene, andando pela vida, morrendo de pena de você mesmo, enquanto você continuar assim, não tem cura para você. Você tem que começar a saber que a sua cura é o outro. A sua cura é o próximo. Como diz Deus, através do profeta Isaías, no capítulo 58. Ele diz que o meu próximo é a minha cura. Quando eu começo a tratar do outro, eu vou pedir para você ver mais uma vez essas imagens dessa animação. Mas quando você começa a se esquecer de você mesmo, veja aí, quando você começa a se esquecer de você mesmo, das suas dores e dos seus esburacamentos, começa a dar de mão para os ferimentos que lhe causaram na casa dos seus irmãos, da sua família, das suas figuras parentais ou das pessoas nas quais você confiava. E para de se auto-vitimar, abandona o coitadismo e para de ficar com as trucagens dos milagres da superficialidade, da artificialidade que não preenchem nada. E ao invés de andar pela rua, pela vida, num estado de lamentação pessoal, você decide deixar de lado o coitadismo e a autovitimização e enxerga, afinal, gente machucada, arrebentada, abandonada, exilada, posta em bullying e ostracismo, e se condói e tem compaixão dessas pessoas e se aconchega e as acolhe e as abraça. Nessa hora você começa a ver o cumprimento de Isaías 58, quando diz: então a tua cura brotará sem detença. Então a tua cura brotará sem detença. Antes disso, não. Por nenhum meio, por nenhuma trucagem, por nenhuma terapia. Se você caminhar com essa autovitimização, com esse coitadismo, olhando só para os seus esburacamentos, você vai morrer assim. Quem te salva é o teu próximo. É o amor que vai te salvar e que vai te preencher e que vai te plenificar. Você pode crer nisto? Não precisa radicalizar. Você pode aprender.
a tocar, aliviar, tirar o peso e não carregá-lo. Toda vez que a gente vê alguém, quem tem coração bom, quer apaziguar um conflito, um choque, uma decepção, aí você vai, ouve, toca, se envolve, ora, mas você absorve, você carrega. Eu já carreguei demais. Aí alguém tentando se suicidar, meu Deus, passei a minha vida inteira lidando com as angústias mais extremas. A gente ajuda de verdade e alivia, e a pessoa vai embora livre, solta. Mas você frequentemente carrega uma carga muito pesada e leva para casa. E nem sempre sabe como lidar com esse processo de entregar o bem, aliviar, ajudar, facilitar, levar as cargas do outro sem se deixar prejudicar tão profundo e completamente como a maioria das pessoas sinceras, honestas, sensíveis, porém inexperientes, o fazem. Eu levei algum tempo, muitos anos da vida, absorvendo de milhares e milhares. E chegou um tempo em que eu voltava para casa com uma carga de megatons de angústia dos outros, o que me fez mal à saúde, gerou algumas psicossomatizações, afetou alguns órgãos de choque nesse impacto, até que eu fui aprendendo. E nos últimos 30 anos, eu fui desenvolvendo a minha imunidade, que não tem nada a ver com indisponibilidade, com indiferença, com impermeabilidade, com nada disso. Eu continuo chegando, tocando, sentindo, tirando. A diferença é que eu não carrego. Eu largo, eu deixo, eu mudo o assunto mental imediatamente. Eu entro num estado de gratidão que transforma todo o elemento da minha mente e me leva para casa com outros tópicos, outros temas, outros assuntos, outras observações. E é isso que equilibra a gente para que a gente não fuja do próximo, antes ande e o acolha, e o abrace e o ajude. E ao mesmo tempo não fiquemos sobrecarregados por um acumulado de energia tóxica, pesada, angustiada, como acontece com muita gente. E aí há daqueles que dizem: não, eu não quero nem chegar perto, eu não quero nem ouvir, eu não quero saber, não quero me envolver porque vai doer, vai pesar e depois eu vou me prejudicar. É isso que eu gostaria que você aprendesse comigo e aprendesse de muitas formas diferentes que eu tenho para ajudar. Olha só como eu fiquei impressionado com essa entrevista do Keanu Reeves. Ele conta essa história sobre a participação dele no filme Matrix e uma visita na casa de um amigo. E aí eu sei que a maioria de vocês, desculpem a sinceridade, mas tem uma preguiça, não leem nada, se tiver legenda é uma tragédia, mas mesmo assim eu estou ousando compartilhar para pessoas menos ansiosas, menos angustiadas, menos apressadas, menos infantis, mais interessadas na captura da realidade. Se for o seu caso, leia com atenção. Olha só. I was having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old. And they hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I start to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, what, you don't
care if it's real. And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. E ele, claro, disse awesome. Um negócio assombroso. Que uma pessoa da idade dela não esteja nem aí para saber o que é realidade. Agora, na idade dela é um pouco mais compreensível. A questão é que tem gente de 30, 40, 50, 60 anos que continua sem dar a mínima para o que seja a realidade. O que tenha sentido ou não tenha sentido. O que a existência é feita? Nós somos, de fato, reais, de carne, sangue, em 3D, ou nós somos uma projeção holográfica? E nós somos? Habitamos um ambiente que, de fato, corresponde à conceituação de espaço-tempo, ou nós somos apenas pixels numa projeção holográfica, digital, cósmica, universal, mas nada disso tem as tangibilidades da chamada realidade, é só sensação e impressão. Ou o que acontece com a gente? A gente está aqui só de passagem e depois, quando acabou, a gente cai num sono perene para sempre e indefinidamente, e a vida é só isso que acontece entre o berço e a sepultura. O fato é o seguinte: a grande maioria vai vivendo como pedras funcionais, minerais funcionais. A inteligência artificial está mais evoluída na perspectiva de autoconhecimento do que a maioria dos seres humanos. É por isso que nessa alienação nós vamos nos tornar, as gerações vindouras se tornarão escravas dos androides infinitamente mais inteligentes do que a maioria absoluta dos alienados terráqueos, planetários, cuja existência é pura infelicidade. Você quer isso para você, para os seus filhos, para os seus netos, para o mundo? Olhe para o coração. Eu sei que a maioria não quer, mas eu forço você. Eu tenho obrigação de pedir a você que se enxergue de verdade e que tome providências a respeito do seu próprio ser.